Olá, alunos do curso de Gestão de Dados da Universidade Federal do Piauí. Estamos dando continuidade às nossas aulas de visualização de dados da disciplina de análise de dados. Eu sou o professor Arnaldo Magalhães e aqui estão os meus contatos caso vocês tenham dúvidas após a aula. Nessa nossa aula de visualização de dados com o Seaborn, nós vamos ver a biblioteca Seaborn, que é uma biblioteca de visualização estatística de dados. Foi projetada para trabalhar com objetos do tipo DataFrame. A instalação da biblioteca, caso vocês não tenham, pode ser feita através desses dois comandos, quando está o Seaborn, o Python está o Seaborn. E aqui está o site oficial da biblioteca, para caso vocês queiram se aprofundar mais nela, seaborn.pydata.org. Vou clicar aqui para a gente ver um pouquinho, está aqui o site oficial, né? E entre as várias informações que vocês podem ver, tem instalação, galeria de fotos de gráficos geradas pela API, tutorial, APIs, Release, Setting e FAQ. Entre as várias opções de gráficos, se você clicar em uma delas, além de mostrar o gráfico melhor, é demonstrado como um códigozinho básico de como gerar esse gráfico através da biblioteca. Então, voltando à nossa aula, nós vamos ver hoje como gerar gráficos de plots de distribuição através de Seaborn. Precisamente esses gráficos aqui, o Displot, Joinplot e Pairplot. Então, para iniciar, vamos importar a biblioteca, import Seaborn SNS, e adicionalmente vamos usar esse comando matplotlib_inline, que nos permite que os gráficos sejam gerados de forma automática, sem necessariamente utilizar o comando show. E para fazer os nossos gráficos, nós vamos usar uma biblioteca, como é um conjunto de dados do próprio Seaborn, a TIPS, a de gorjetas. Então, para carregar esse conjunto de dados, nós podemos usar o comando load dataset, passando o nome TIPS como parâmetro para esse comando. Aí, vamos carregar o nosso comando aqui na variável TIPS e dar um head nela para ver o cabeçalho das primeiras linhas do conjunto de dados. Então, entre as primeiras linhas, temos aqui os nomes das variáveis e alguns dos 5 primeiros valores, né? Então aqui nós temos o total da conta total bill, tips, a gorjeta, o sexo da pessoa que pagou a conta, se ela é fumante ou não, o dia da semana onde ela pagou essa conta, em que ela pagou essa conta, e o horário em que ela pagou essa conta, se foi jantar, almoço, café da manhã, e por fim a variável size, que indica um tamanho. Então agora que eu já tenho esse conjunto de dados aqui, eu vou poder gerar os gráficos dele, né? Então aqui, primeiro comando que nós vamos utilizar é o Displot, que vai mostrar uma distribuição de um conjunto de dados de uma determinada variável. Então, para usar ele, nós damos SNS Displot e passamos como parâmetro nossa base de dados, no caso é TIPS, informando qual variável, qual valor nós queremos observar a distribuição dos seus valores. Então, vou executar aqui. Aqui foi gerado o gráfico, eu vou dar um zoom out aqui para a gente observar melhor. Então, aqui está o gráfico, ele mostra a frequência com que valores de conta foram pagos. Então, temos esses valores aqui até um pouco mais de 50, né? Total da conta paga. E aqui do lado, esse histograma mostra a frequência, a quantidade de vezes que essa conta foi paga. A gente pode observar que os valores maiores que estão aqui nessas três barras, né? Se a gente observar aqui, elas são os valores entre 10 e 20, a maior quantidade de contas pagas nesse local. E os maiores valores aqui, que são próximos de 50, foram poucas contas que foram pagas nesse valor. Então, através desse gráfico, desse histograma, a gente consegue observar essa frequência de valores de contas pagas. Adicionalmente, nós também podemos utilizar nesse comando, os plots, além da base de dados, o parâmetro KDE True, né? Então, através do KDE, ele pode mostrar agora ele mostra essa curva do KDE, que é essa curva que mostra a suavizada aqui na probabilidade com que determinado valor pode aparecer no gráfico, né? Então, através dessa curva, a gente consegue uma suavidade, consegue ver de uma forma mais suave a probabilidade de um determinado valor pode aparecer nesse histograma. Continuando, agora vamos ver o comando joinPlot,
que permite combinar basicamente alguns displots, esses displots que nós fizemos anteriormente. A gente pode combinar os displots de duas variáveis e visualizar o comportamento, como é que essas duas variáveis se comportam juntas, né? Observar alguma relação entre elas. E esse join plot ele pode ser utilizado aí no método kind para a gente observar de maneiras diferentes a relação entre essas duas variáveis. Pode ser o scatter, o reg, o reside, o KDE e o x. Então a gente vai ver aqui agora como é que eu utilizo isso aqui. Então está aqui a primeira linha de código para utilizar o join plot. Dou um join plot, passo a informação de que no eixo X vai estar o total da conta, a variável total da conta. No eixo Y vai estar a gorjeta tip, né? Vai estar aqui a informação de gorjetas. E dou ainda aqui a informação que o meu conjunto de dados vai ser o data, vai ser o tips, né? Vai ser aqui o conjunto de dados que está nessa variável tips. E informo que tipo de observação eu quero ver. No caso, o kind aqui ele informa que eu quero ver a informação do tipo scatter, do tipo pontos. Vendo o gráfico a gente vai entender melhor. Então, está aqui o gráfico, né? Eu vou dar um zoom out de novo para a gente enxergar melhor. Então, está aqui o nosso gráfico. A gente pode ver que aqui no eixo Y está aqui as minhas gorjetas e a gente pode ver aqui o histograma das gorjetas e aqui no eixo Y está o total da conta e está o seu histograma, que é aquele histograma que eu mostrei nos comandos anteriores, né? Está aqui o histograma do total da compra, né? Ou total da conta, mostrando a distribuição desses valores, a frequência de distribuição. E aqui no meio, né, estão os relacionamentos entre essas contas, né? Cada pontinho desse relaciona o valor de gorjeta com o seu valor de total de compra, né? Então a gente pode observar que realmente a maioria dos pontos estão aqui entre 10 e 20, como nós tínhamos observado, né? A maioria das contas pagas e de gorjetas pagas estão, consequentemente, de gorjetas pagas estão aqui entre 10 e 20. E a gente pode observar que parece que existe um comportamento de quanto maior é a conta, maior é a gorjeta, né? Ela vai crescendo aqui nesse sentido, né? Então, através desse ponto, a gente pode observar isso. E, geralmente, quem paga uma conta maior dá uma gorjeta maior. Aqui, voltando ao nosso join plot, nós vamos ver agora outra maneira de utilizar ele. Então, ainda comparando ainda o total da conta com a gorjeta, nós podemos agora observar ele através de hexágonos, né? Passando aqui o comando hex. Então, dessa forma, a gente vai ter esse novo gráfico aqui, que é semelhante ao anterior, só que nós temos esses hexágonos aqui, né? E esses hexágonos aqui, quanto mais clarinho, quer dizer que ele tem menos frequência de aparecer, quanto mais escuro, quer dizer que há uma concentração maior de valores aqui que foram registrados aqui nessa localidade. Então a gente vê aqui que está realmente aqui entre 10 e 15, né, que é onde há a maior concentração de contas, não exatamente entre 10 e 20, né? Entre 10 e 15 há a maior concentração de contas pagas e de gorjetas pagas. Então aqui a gente consegue ver através pode-se dizer, um mapa de calor, a concentração do relacionamento entre as duas variáveis. E também nós podemos ver isso através de uma regressão linear, né? Então, passando o comando kind igual a reg, né? Regression. Então, vendo aqui o resultado, a gente vê que ele adicionalmente colocou o KDE nos dois histogramas e ainda traçou uma linha que representa a tendência com que esses dados estão tendo, né? Igual como nós já havíamos pensado, há um crescimento, né? Que se eu aumento o valor da conta, eu aumento o valor da gorjeta, né? Então aqui também é mostrado através dessa regressão aqui. E para finalizar, o pair plot, né? O pair plot, ele vai traçar a distribuição dos pares do data frame e ele vai mostrar tudo de forma de uma matriz, né? Ele vai mostrar o relacionamento entre todas as variáveis do tipo numérica do meu dataset. Então, toda variável ele vai tentar mostrar algum relacionamento de forma semelhante ao que foi feito anteriormente aí com o join plot.
Vamos mostrar aqui. Então eu passo o pair plot e o meu dataset. Automaticamente ele vai gerar um gráfico com vários gráficos desses. Aqui tem vários deles, dá um zoom out, onde eu tenho aqui todas as variáveis numéricas por todas as variáveis numéricas. Aqui, e ele vai tentar fazer um relacionamento entre elas. Esse aqui a gente já conhece, esse gráfico aqui, né? Que é o da gorjeta pelo total da compra. Ele aparece aqui de novo, né? Total da compra pela gorjeta. Então esses dois gráficos aqui são iguais. E ele ainda tenta relacionar outros valores numéricos. Por exemplo, aqui o variável tamanho com o total da conta mostrou alguma coisa aqui que não foi, parece que não tem nenhum padrão, nenhum relacionamento, né? Não foi muito proveitoso. E também a mesma coisa, o tamanho com a gorjeta também não mostrou. Adicionalmente ele faz dele com ele, né? Da variável com ela mesma, né? Então tip com tip, né? Gorjeta com gorjeta, ele mostra o histograma, o próprio histograma da gorjeta, e a mesma coisa para o total da conta e para a variável tamanho. Então, se eu quiser ter uma visualização, eles vão observar todos os relacionamentos entre, se há algum relacionamento entre as variáveis, eu posso usar a função pair plots. Adicionalmente, eu também posso passar para essa função, né, o parâmetro who/sex, né? Estou dizendo que eu quero mostrar os gráficos divididos pelo sexo da pessoa. Então, mostrando aqui, ele vai fazer um gráfico semelhante ao anterior, só que a gente vê aqui que ele separou as curvas e os pontos pelo sexo da pessoa. A gente vê aqui na legenda, deixa eu ver aqui né? Tá aqui, azulzinho é o masculino e feminino é o feminino. Então aqui eu posso ver que tantas as curvas aqui em azul como laranja, e os pontinhos azul e laranja, eu posso observar melhor quem foi homem, quem foi mulher, homem foi mulher que pagou determinada conta, né? Então, era basicamente isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da aula, e na próxima aula nós vamos ver mais funções com a biblioteca Seaborn.